Biografia de Adoniran Judson, capítulo 3. O mundo era um livro aberto. Adoniran se sentou com desconforto junto à mesa. O trabalho sobre astronomia à sua frente era o último dos exames de admissão. Ele estava preocupado enquanto olhava ao redor. Os outros alunos ainda estavam curvados com diligência sobre o trabalho. Mas Adoniran não conseguia encontrar mais nada para lhe acrescentar, e ainda faltava 1 hora para o término. Ele esperava não ter esquecido nada importante e assim releu as respostas mais uma vez. Fazer exames era tudo o que ele fizera desde que chegara à faculdade. Até o momento havia feito exames de grego, latim, matemática, geografia, lógica, oratória e filosofia. O de astronomia era o último exame e levaria 1 semana para saber se havia passado. Ele esperava que sim, do contrário, não seria admitido à faculdade e seria mandado de volta para casa. Finalmente, o professor tirou o relógio do bolso e anunciou que era hora de parar. Adoniran entregou a folha de sua prova com rapidez e saiu para uma longa caminhada para tentar esquecer todos os exames. 1 semana depois, os resultados foram publicados. O coração de Adoniran disparou no peito ao ler a lista com os nomes dos alunos que iniciariam cada nova matéria. Seu nome não estava em nenhuma lista. Assim que o suor frio começou a cobrir o seu corpo, seu novo amigo Jacó caminhou até o quadro de avisos e disse: "Parabéns, Adoniran! Você causou um grande impacto." Adoniran se virou para Jacó e perguntou perplexo: "O que você quer dizer, Jacó?" Jacó apenas riu. "Quer dizer que você não sabe? Veja isso. Passaram você direto para as aulas do 2º ano. Suas notas foram tão boas que vão permitir que você pule o 1º ano. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes." Adoniran virou-se e procurou a lista de matérias do 2º ano. Sem dúvida, seu nome estava na lista. Ele disse: "Mal posso acreditar. Nesse ritmo, ele terminaria a faculdade em 3 anos e não em 4. Com o passar do tempo, Adoniran descobriu que não tinha dificuldade em acompanhar a turma de meninos 1 ano mais velha. Na verdade, logo ele estava concorrendo palmo a palmo com seu amigo John Bailey, pela honra de ser o melhor aluno da turma. Embora isso significasse muito estudo para Adoniran, ele também conseguia intercalar momentos de entretenimento com os amigos John Bailey e Jacó, seus 2 melhores amigos. Eles nasceram em famílias ricas e sempre eram convidados para as festas mais luxuosas de Providência. Adoniran era convidado a acompanhá-los e gostava de se misturar em círculos tão ricos e intelectuais. Em uma das festas, ele conheceu um homem extremamente rico chamado Nicholas Brown, que acabara de doar uma quantia enorme de dinheiro para a faculdade. Tanto que, na verdade, a faculdade mudou seu nome para a Universidade Brown, em homenagem a ele. Sr. Judson sabia muito pouco sobre as festas que seu filho ia. Ele contava apenas com uma carta do Dr. Messer, o presidente da universidade. Em relação a seu filho, Dr. Messer escreveu ao pai de Adoniran: "Sua conduta é uniforme e muito apropriada, bem como sua intensa aplicação para os estudos, o que distingue seu caráter. Suas expectativas em relação a ele, embora otimistas, certamente deverão ser bem-sucedidas. Eu o felicito com sinceridade, meu querido senhor, pela encantadora perspectiva que demonstra por intermédio desse filho tão amável e promissor." Não apenas o Sr. Judson não tinha conhecimento dos entretenimentos de Adoniran, como também não tinha ideia de algo que consideraria 100 vezes pior. O amigo de Adoniran, Jacó Eames, era deísta. Jacó não acreditava que a religião cristã fosse mais importante ou verdadeira que qualquer outra religião no mundo. Ele cria na existência de um Deus, mas este tinha pouco ou nenhum interesse na vida das pessoas. Muitas pessoas ilustres do século XIX eram deístas, entre elas o inventor Benjamin Franklin. Quando Jacó e Adoniran conversavam sobre suas crenças, o deísmo começou a fazer muito sentido para Adoniran, que decidiu se tornar deísta, embora tivesse decidido jamais contar sobre essa decisão a seu pai. Ele colocaria um fim à sua carreira universitária ali mesmo. Eles não só conversavam sobre religião, como também Jacó e Adoniran passavam muitas horas discutindo o seu futuro. O que seriam?
Para onde eles iriam? O mundo era um livro aberto para um jovem com diploma universitário. Eles se imaginavam senadores, juízes, até mesmo como presidentes dos Estados Unidos. Os 3 anos na universidade passaram de forma rápida e feliz para Adoniran. No último ano, Adoniran estabeleceu para si a meta de ser o orador da turma, o melhor da turma de formados. Seu pai o encorajava ao máximo nessa busca. Ambos ficaram chateados, porém, quando o dinheiro ficou curto e Adoniran precisou abandonar a faculdade por 6 semanas para ensinar em Plymouth e obter dinheiro necessário para terminar o semestre. Ainda assim, Adoniran era um jovem decidido e, de volta à faculdade, logo recuperou suas matérias perdidas. No final do último ano, ele enviou a carta mais curta que já escrevera para seu pai. Ela dizia: "Querido pai, consegui, seu filho carinhoso, Adoniran Judson, naturalmente." O consegui se referia à honra de ser o orador da turma. Toda a família Judson brilhava de orgulho quando a cerimônia foi realizada em 2 de setembro de 1807. Agora que havia se formado, esperava-se que Adoniran fizesse algo importante. Mas o quê? Ele não tinha interesses particulares. Então, para preencher o tempo, enquanto planejava o futuro, Adoniran, com 19 anos, foi para casa e abriu uma pequena escola que chamou Academia Independente de Plymouth. Desanimado com a má qualidade dos livros didáticos disponíveis para os alunos, ele escreveu 2 deles: Elementos da Gramática Inglesa e Aritmética da Jovem Dama. Os 2 livros foram bem escritos e, com o apoio do presidente da Universidade Brown, ambos foram publicados naquele ano. Tudo isso deveria ter deixado Adoniran orgulhoso, mas não foi o que aconteceu. Ele estava entediado ao morar de novo com a família. Seu pai esperava que ele participasse da leitura bíblica e da oração diária em família. Adoniran mal conseguia suportar enquanto seu pai falava da Bíblia depois de cada refeição. Ele era deísta e não tinha tempo para coisas triviais como leituras bíblicas, embora não ousasse dizer isso ao pai. Por fim, um dia, quando Adoniran contava 20 anos, decidiu que não aguentava mais ser professor. Ele queria experimentar algumas das emoções que ele e Jacó haviam conversado tantas vezes na faculdade. E quando se perguntava onde encontraria tanta excitação, só conseguia pensar em uma resposta: na cidade de Nova York. Nova York, sua mãe engasgou. A cor esvaindo-se de seu rosto. Você não pode estar falando sério, Adoniran. O que é que você irá querer fazer por lá? Eu proíbo, retrucou o pai. Nova York é um covil de iniquidade. Nenhum filho meu vai para Nova York. Adoniran ficou ao lado da lareira, olhando para a parede da cozinha. Essa era exatamente a reação esperada. Ele sabia que seus pais não aceitariam o fechamento da escola e a mudança. Sua mãe se sentou em uma cadeira de espaldar alto e, com uma voz suave, tentou persuadir o filho a não prosseguir com seus planos. Adoniran, o que há de errado em ser professor de escola? Você tem uma boa reputação com os pais de seus alunos, mas meninos estão prontos para se matricular no próximo ano. Dentro de 5 anos você poderá administrar a maior academia de Plymouth. Ser professor não é para mim, mãe. Adoniran respondeu com gentileza. Eu até que gostei bastante por 1 ano, mas não é algo que eu gostaria de seguir carreira. Bem, se ser professor não é do seu agrado, entre no ministério, filho, interveio o pai. Foi bom o suficiente para mim e deve ser bom o suficiente para você. O que você acha disso? Você é homem o suficiente para calçar os sapatos de seu pai? Adoniran sentiu sua pressão sanguínea subir. Um pastor? Os pais dele não o entendiam. Em um momento de raiva, ele abriu a boca e as palavras escaparam. Eu preferiria ir para o inferno que ser pastor. No entanto, se o Senhor quer saber, eu não acredito em céu nem em inferno, nem em qualquer uma das suas pequenas doutrinas mesquinhas. Sou deísta há 3 anos. A cozinha ficou em completo silêncio. Os olhos do pai de Adoniran estavam arregalados e a boca de sua mãe aberta em choque. Eunatan entrou involuntariamente no cômodo, deu uma olhada no rosto dos pais e correu de lá. 1 minuto inteiro passou. Quando Adoniran achou que teria que fazer alguma coisa para quebrar o silêncio, seu pai falou. E era como se uma represa tivesse rompido dentro dele. Ele caminhou até seu filho, olhou nos olhos e perguntou com um grunhido: Quem fez isso com você?
Foi um dos seus professores de Brown? Me dê seu nome e eu vou fazer com que ele pague dolorosamente. O Sr. Judson falou irado de forma ininterrupta por alguns minutos e depois de repente se acalmou. Abigail, disse ele voltando-se para a esposa, por favor, saia da cozinha. Eu tenho algo que desejo discutir com Adoniran. A mãe de Adoniran se levantou rápido e saiu, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto. Durante toda a tarde e a noite, o Sr. Judson discutiu com o filho. Ponto por ponto ele passou pelas crenças dos deístas, tentando achar brechas em seus argumentos. No entanto, depois de várias horas, ele deu de ombros. Para cada ponto que eu levanto, você levanta o melhor. Ele finalmente disse a Adoniran. Seus professores da universidade ensinaram-lhe bem. Você argumenta com lógica e clareza. Contudo, vou lhe dizer uma coisa. Não importa quão bons sejam seus argumentos, você está errado. Não vamos discutir esse assunto de novo. No entanto, oro para que um dia você descubra a verdade por si mesmo. Com isso, acendeu o cachimbo e olhou fixamente para a lareira. Adoniran se levantou e saiu da sala. Ele deveria estar se sentindo muito convencido naquele momento. Ele travara uma batalha usando seus músculos intelectuais contra o seu pai e obtivera vitória esmagadora. No entanto, sua mãe tornava a tarefa completamente impossível. Enquanto o pai confiava no raciocínio lógico para tentar reconquistar Adoniran, a senhora Judson chorava e implorava ao filho. Em cada momento que Adoniran entrava em casa, ela o seguia, orando para que Deus o ajudasse a ver a verdade. Adoniran não podia suportar a pressão das lágrimas de sua mãe por muito tempo. Depois de 6 dias com ela o seguindo por todo lado, ele empacotou alguns pertences em um alforje, montou em um cavalo e em meados de agosto de 1808 seguiu para o oeste em direção à região que nunca havia visto antes. Enquanto cavalgava pelas estradas campestres, Adoniran ficava fascinado com a nova paisagem. Ele amava as colinas escassamente pontilhadas de fazenda. Em determinado ponto, ele parou para comer pão à margem do rio Connecticut. Conforme o dia avançava, um plano se desenvolveu em sua mente. Cavalgaria até Sheffield e passaria a noite com o tio Efraim. Deixaria seu cavalo lá e caminharia até Albany, Nova York. Esperando em Albany, havia uma nova e estranha invenção sobre a qual Adoniran lera. O barco a vapor Clermont, de Robert Fulton. Dizia que aquele era o primeiro barco a vapor bem-sucedido no mundo. Ele foi de Albany pelo rio Hudson até a cidade de Nova York. Adoniran chegou a pensar um pouco enquanto cavalgava sobre o que poderia fazer quando chegasse a Nova York. Ele e Jacó costumavam falar sobre se tornarem dramaturgos americanos famosos. Nova York era conhecida por seu distrito de teatros e pela grande variedade de entretenimento. Quando Adoniran desembarcou na ilha de Manhattan, na foz do rio Hudson, a 260 quilômetros rio abaixo de Albany, ele já tinha ideia para várias peças em mente. Estava certo de que precisava apenas se juntar a um grupo adequado de rapazes ambiciosos como ele e que tudo iria longe na nova vida escolhida para si. Uma semana depois, Adoniran já não tinha tanta certeza das coisas. Ele não conheceu nenhum jovem que considerasse criativo ou espirituoso, e em desespero havia se juntado a um grupo de jogadores errantes. Esses homens eram ignorantes e inescrupulosos. Como nenhum deles obtinha uma renda estável, seu principal entretenimento era encontrar novas maneiras de enganar os outros. Uma de suas fraudes favoritas era organizar hospedagem em uma das centenas de cortiços infestados de pulgas ao redor da área das docas e fugir antes do amanhecer sem pagar a conta. Adoniran se sentia culpado ao agir assim. No entanto, o que mais poderia fazer? Ele não tinha meios para alugar um quarto decente e seus sonhos de ganhar dinheiro como dramaturgo se dissolviam com velocidade. Muitas pessoas lhe disseram que os teatros de Nova York estavam passando pelo pior ano de todos, e a menos que ele pudesse fazer malabarismo ou acrobacias, teria pouca esperança de encontrar um emprego em um deles. Adoniran perseverou por um mês dormindo em uma sucessão de camas irregulares ou em pisos de sala de visitas, um mês comendo aveia 3 vezes ao dia, um mês ouvindo repetidas vezes
que não havia vaga no teatro para jovens de 20 anos de idade sem experiência em dramaturgia ou direção. Em meados de setembro já havia suportado o suficiente. Seu sonho de conquistar Nova York e de ser o Shakespeare dos Estados Unidos estava em frangalhos. Adoniran não queria nada além de escapar do barulho da superlotação e da imundície de Nova York e de procurar sua sorte em outro lugar. Enquanto guardava seus poucos pertences em uma sacola, tinha apenas uma coisa em mente: pegar o cavalo na casa do seu tio e seguir para o oeste. Lá ele estava convencido. Estava o caminho para sua oportunidade.